Olha, dormir bem é um dos aspectos determinantes para a qualidade de vida. Além de restaurar a energia para o dia seguinte, o sono tem um papel primordial na manutenção das funções cognitivas. Sob essa ótica, entender a relação entre sono e saúde mental é crucial para a busca de ajuda profissional em tempo de tratar os problemas associados a essa questão. Sobre esse assunto, a gente conversa, está recebendo a partir de agora a psicóloga Catarine Miller, que é especialista em neuropsicologia e vai explicar para a gente a importância desse autocuidado, né, de dormir bem. Tudo bom, doutora Catarine? Oi, tudo bem, Shirley? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que é fundamental para a gente entender isso. Sim. Qual é a função do sono no nosso organismo? Bom, a função do sono no nosso organismo é nos reajustar físico e psicologicamente. Eu gosto de fazer um paralelo entre a gente tem sempre aquela disciplina de toda noite recarregar o nosso celular, né? Porque entende que a bateria dele foi utilizada ali ao longo do dia, né? Então a gente chega em casa e já coloca o celular para carregar. O carregamento do celular não é diferente do sono para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Ele é necessário, né? Ele é necessário para que a gente possa reajustar todos os processos que a gente viveu durante o dia, seja de estresse, de ansiedade, o cotidiano, o excesso de informações também que recebemos ao longo do dia, é durante o sono que a gente vai conseguir fazer até essa limpeza, né, do que precisa ficar, do que precisa ir embora, né? Então é todo um trabalho de reajustamento. Agora, como a gente consegue identificar e diferenciar uma dificuldade de dormir que eu possa ter com realmente o caso de insônia, que aí sim é patológico? Isso. Interessante essa pergunta, Shirley, porque na maioria das vezes o que as pessoas sentem não é de fato a insônia patológica. Muitas vezes tem a ver com o que elas fazem durante o dia a dia delas, né? E quando eu falo sobre isso, eu estou começando a falar um pouco sobre higiene do sono, ou seja, quais são os comportamentos que eu estou adotando na minha vida e que estão dificultando o meu corpo a entrar no estado do sono naturalmente, né? Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre, por exemplo, manter uma rotina, na medida do possível, sempre acordar na mesma hora, sempre dormir na hora adequada. Evitar cafeína depois das 4 da tarde, por exemplo, e seus derivados energéticos, né? Chás que contêm também a cafeína. Evitar também uma alimentação exagerada na parte da noite. Evitar também atividades cognitivas mais pesadas na parte da noite. Por exemplo, a pessoa que escolhe a noite para muitas vezes lidar com questões familiares, conversas difíceis, vai sobrecarregar também o cérebro com essa carga afetiva. Sim. Então a pessoa ela não vai conseguir dormir e ela também não vai conseguir resolver aquele problema. Então o que eu faço, né? Tenta colocar essas questões mais para a parte da manhã. Né? A parte da manhã é que é a parte onde o nosso cérebro ele está pronto para atividades mais pesadas, né? Para atividades que vão exigir mais da nossa cognição, do nosso esforço psicológico. E agora a gente tem até o uso das telas, que acaba também interferindo nisso. A gente sabe que muita gente vai para a cama. E eu tô falando aqui minha culpa, porque eu faço isso também, né? A gente vai pra cama com o celular na mão e antes de dormir começa a ver uma coisa, começa a ver outra, entra em rede social, começa a bater papo. Isso também atrapalha? Muito. Tanto o uso dos celulares quanto o uso da TV no quarto, né? Eu sei que é uma questão delicada, porque a maioria das pessoas tem a TV no quarto, né? E são luzes, né? Então, a ideia é que quanto menos luzes você tiver no teu ambiente de sono, melhor. Por exemplo, se você puder evitar levar teu notebook para a cama, para poder ficar resolvendo ali e-mails, coisas de trabalho, evita. Faz isso em outro cômodo da casa. Se possível, começa a se desligar das telas até pelo menos 2 horas antes, né, do teu sono.
Vai fazendo isso aos poucos, se você entende que isso já é um hábito e é difícil reinserir um novo hábito nessa rotina, vai tentando ir aos poucos, né? Se você passava até 2 horas ali direto diante das telas para dormir e já ia, né, pegando no sono por exaustão, isso também, né, é um ponto que ao longo prazo vai prejudicando muito, principalmente em relação a uma boa qualidade de sono. Doutora, agora, assim, as consequências físicas de noites mal dormidas, a gente consegue identificar facilmente, né? Cansaço, desânimo, às vezes pode atrapalhar até no trabalho, sim, falta de atenção, mas as doenças realmente mentais que essa falta de sono pode causar na gente, que é aquelas que a gente não consegue enxergar. Isso. É interessante falar sobre isso, porque muitas vezes esses estados psicológicos, eles vão chegando de uma forma bem silenciosa, né? Bem sutil. E nem sempre a pessoa consegue relacionar que aquela irritabilidade, ela tem a ver com um sono que eu não estou tendo, né? Aquela indisposição pode também ter a ver com essa má higiene do sono, como eu estava relatando há alguns minutos atrás. Esse cansaço, né, de estar letárgico, de não conseguir responder bem, né, à rotina, ao cotidiano. Muitas vezes isso vai reverberando em estados de culpa, eu não estou conseguindo, né, a pensamentos negativos, a estados de ansiedade. Uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve, doutora. Isso, silenciosa, né? E muitas vezes a pessoa só se dá conta disso quando entra num momento de crise emocional. E como é que a gente pode ter uma boa noite de sono? A gente acredita assim, né? Tem aquela coisa de são 8 horas, no mínimo 8 horas por noite. Mas existe realmente isso? Ou tem pessoas, depende do organismo, tem pessoa que realmente necessita de menos, necessita de mais. O que é uma boa noite de sono? Sim. Existe sim aí uma média entre 6 a 8 horas e que essa necessidade ela vai depender muito de cada indivíduo. Eu diria, tentem optar por colocar os seus celulares no modo avião, né? Porque no modo avião ele vai e distante da cama também, né? Se você puder, para não ficar tentado, para não aí ficar. Lá mexer. Isso, é muito importante que ele fique longe da cama, né? Outra questão que é muito importante, como eu estava falando das luzes, isso inclui os LEDs do ar-condicionado. Ter uma temperatura adequada também nesse quarto de dormir, nem tão frio, nem tão quente, porque o nosso corpo ele necessita, né, de estar com uma temperatura adequada para relaxar, para dormir. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas na parte da noite também. Por quê? Porque ela pode ser uma boa indutora de sono, ou seja, eu vou me sentir com sono, mas ela não vai te ajudar a manter uma boa qualidade de sono. Outra estratégia, tentar manter-se hidratado ao longo do dia para evitar o consumo um consumo excessivo de água à noite, porque você vai querer despertar para ir ao banheiro, né? Então, se você vai fazendo esse uso, né, contínuo do líquido, que é muito importante, é extremamente necessário, até para todo o nosso organismo, né, a água, mas que você possa ir tentando ajustar, né, a questão também, como eu falei, da cafeína, que ela é muito importante também, tá certo, evitar, né, é um processo, na verdade, de educação, né, de você se reeducar para que você possa se ajudar, né? Porque é necessário realmente a gente ter uma qualidade de sono, que isso vai refletir no nosso dia a dia, com toda certeza. Atividade física, né? Uma atividade física mais leve ao longo do dia. Tá bom, doutora. A gente agradece aqui a sua participação. São algumas dicas, né? É um assunto que renderia aqui, né? muito mais, né? Mas a gente agradece porque a gente tentou resumir um pouco, né, do que realmente é preciso para que a gente tenha, né, essa qualidade. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Volte sempre. Obrigada.